Na Dinamarca, a máxima é de 12 graus de temperatura. A seguir vamos então relembrar o tema que está esta manhã em destaque na Antena Aberta. Antena 1, Liga Portugal. Esta manhã vamos falar do layoff simplificado. Está a aumentar então a taxa de desemprego em Portugal. Há 353 mil pessoas inscritas nos centros de emprego. Eram 321 mil em março, ou seja, houve um aumento de 10% até ao fim da primeira quinzena de abril. Em layoff simplificado, 1 milhão de trabalhadores, perto de 66 mil empresas, ao abrigo então deste regime. Na Antena Aberta, para ajudar a esclarecer os diferentes aspectos do layoff simplificado, vai estar o advogado Eduardo Castro Marques, também à conversa com o jornalista Antena 1 António Jorge. Para participar na Antena Aberta, pode utilizar os nossos números habituais para se inscrever, 822 0101. Gostaríamos de ter aqui as suas dúvidas, o seu testemunho em direto e na primeira pessoa. Quem está fora do território nacional pode ligar o 22 33 99930. Antena Aberta daqui a instantes com António Jorge. Não sai daí. 11h06 agora. Bom dia. Não paramos. Os serviços do Estado não param. Estamos dedicadamente a trabalhar online e por telefone. A segurança de todos está acima de tudo. Fique em casa. Faça online. Consigo não paramos. Estamos on. Saiba mais em eportugal.gov.pt ou ligue gratuitamente linha Cidadão 300 003 990 ou linha Empresa 300 003 980. Descubra também toda a informação, contactos, conselhos úteis, boas práticas e evolução do estado epidemiológico em covid19estamson.gov.pt. Um mundo melhor. Have a nice world. Enquanto estamos fechados em casa, a solidariedade sai à rua. São gestos pela comunidade, pelo coletivo, pelos outros, que vamos mostrar como exemplos que inspiram. Na memória futura, saberemos olhar para esses atos de amor, ternura e bondade. Um mundo melhor. Have a nice world. Um diário rádio e podcast de Tiago Alves e Ana Rita Ramos. Numa parceria Antena 1. Have a nice day. De segunda a sexta-feira, antes das 9 da manhã, das 6 da tarde e das 10 da noite. Sábado depois das 17. Domingo depois das 22. Antena 1. Oliveira de Frades, Castro Daire e Carregal do Sal, 104.5. A atual pandemia coloca muitas interrogações. Hora a hora, as perguntas e as respostas na Antena 1. Raquel Duarte, porquê é que usar luvas não é boa ideia? Apesar de poder até parecer uma boa ideia, porque permitia impedir que se tocassem superfícies infectadas, a verdade é que não funciona bem assim. No dia-a-dia, as pessoas vão usar as luvas nas atividades do seu dia-a-dia como uma segunda pele. Vão tocar nas superfícies sujas com as luvas, tocar no rosto, pôr a mão à frente da boca quando tossem e espirram. São, portanto, um meio excelente de transmissão da doença, até porque lhe dão uma falsa sensação de segurança. Por isso, o conselho é não usar luvas, mas sim lavar as mãos com frequência e sempre que tossir, espirrar ou assoar o nariz, lavar as mãos. Coronavírus. Perguntas e respostas com a pneumologista Raquel Duarte. Com edição também de António Jorge. Agora em direto para a edição desta quinta-feira da Antena Aberta. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Não podemos pensar que conseguimos pagar os compromissos das empresas a fundo perdido e à custa do contribuinte. Despesa do Estado agora são impostos amanhã. Sustentou ontem Pedro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, numa entrevista à RTP3. Rejeitou também as críticas do Presidente da Confederação Empresarial, António Saraiva, de que ainda não tenha chegado dinheiro às empresas através das linhas de crédito anunciadas pelo Governo. O Ministro disse que na linha de 400 milhões de euros já chegou dinheiro às empresas. No entanto, a verdade é que antes desta entrevista, também ontem, o Ministro Pedro Cisa Vieira tinha dito que este primeiro trimestre de 2020 vai ser o mais duro da nossa história económica. Abril vai ser provavelmente o pior mês, sendo que em maio devemos ter alguma retoma. Hoje vamos ficar a saber que o estado de emergência vai ser renovado, falta saber se continuam
as mesmas restrições, se não. Bom, essa é uma matéria que não vamos discutir diretamente agora, no entanto, ela está absolutamente ligada ao assunto que hoje trazemos para discutir na Antena Aberta. Vamos falar das questões do mercado de trabalho, que são muitas e suscitadas precisamente também pelo movimento que estamos a assistir, ou seja, as restrições que estão impostas em Portugal, ou seja, por causa daquilo a que o estado de emergência obriga. É verdade que o Governo criou um regime de layoff simplificado. Cerca de 1 milhão de trabalhadores está ao abrigo deste regime, cerca de 66 mil empresas. Hoje, no programa, vai estar connosco, e creio que já o posso cumprimentar, o advogado, o especialista em Direito do Trabalho, Eduardo Castro Marques. Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade. Muito bom dia, António. O prazer é todo meu. Dr. Eduardo Castro Marques, o layoff simplificado foi apresentado como uma solução, mas esta solução tem vários problemas do seu ponto de vista e pedindo-lhe uma difícil capacidade de síntese, porque há muitas questões que estão intrincadas nesta decisão que conhecemos como layoff simplificado, nesta legislação do layoff simplificado. Perguntava-lhe eu quais são os problemas mais relevantes desta solução. Sim, António, era expectável que qualquer alteração legislativa que fosse introduzida nesta situação pandémica tivesse alguns problemas. E eu devo informar que nestes 40 últimos dias já foram publicados mais de 115 diplomas. E, portanto, para termos a noção da intensidade legislativa, todos os dias sai legislação nova. Ainda hoje já saiu precisamente uma portaria que também afeta o regime do layoff e, portanto, nós vivemos quase diariamente a tentar ajustar e afinar o diploma também do layoff. Ele começou com uma portaria, no dia seguinte foi retificada, depois passado 2 dias foi alterada e passado uma semana saiu finalmente então um decreto-lei, que hoje está em vigor, que revogou tudo o que estava para trás. Isto só para dar uma percepção da instabilidade legislativa a que este layoff simplificado foi sujeito. Acha que na base do aumento do desemprego, por exemplo, pode estar também, enfim, não será certamente de uma forma direta, mas de uma forma indireta essa permanente mutação da legislação no que toca ao layoff simplificado? Pergunta muito bem, António, e se em alguns casos é de forma indireta, outros foi de forma diretíssima. Porquê? Porque na altura, quando saiu a portaria, o prazo de referência para verificarmos a tal queda abrupta da faturação dos 40% era de 3 meses. E, portanto, muitos empresários cedo perceberam que com esse prazo não tinham liquidez suficiente para aguentar a sua empresa, os seus projetos durante 3 meses. Depois, esses 3 meses vieram a ser reduzidos para 60 dias e, finalmente, dia 26 de março, foi então reduzido para 30 dias. Mas, entretanto, mediaram 15 dias, cerca de 15 dias, e estes 15 dias foram cruciais na tomada de decisão de alguns empresários. Nós sabemos que a nossa economia, constituída maioritariamente por micros e pequenas empresas, não tem liquidez. Nós temos um problema agoniante de capitalização das nossas empresas e, portanto, obviamente que os empresários tiveram que cedo também tomar decisões e algumas delas foram avançar para despedimentos coletivos ou encerramentos. Portanto, estas alterações que vieram a ocorrer já dia 26 e dia 28, já, obviamente, que para algumas empresas já vieram tarde. Eduardo Castro Marques, obrigado por estar connosco. Vai continuar ao longo da próxima hora. Se me dá licença, vamos desviar um pouco o foco da nossa atenção neste espaço da Antena Aberta do tema central do programa para uma notícia que tem a ver também, apesar de tudo, com aquilo que nos motiva a estarmos aqui juntos a esta hora. Tem a ver com o facto, Natália Carvalho, de já ser conhecido o decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente ao estado de emergência.
O decreto para a renovação do terceiro período do estado de emergência acaba de ser publicado no site da Presidência da República. É um decreto que mantém, no essencial, os termos dos anteriores, mas repõe desta vez a vigência, com certas condições temporárias, do direito das comissões de trabalhadores, associações sindicais e associações de empregadores na participação na elaboração de legislação do trabalho, com exclusão das novas medidas excepcionais quanto aos cidadãos privados de liberdade. Escreve no decreto o Presidente que tem em consideração que no final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador. As limitações ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração, embora com os limites de saúde pública previstos. Por outro lado, e em função da evolução dos dados e considerada a experiência nos outros países europeus, prevê-se agora a possibilidade de futura reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos com eventuais aberturas com horários de funcionamento adaptados por setores de atividade, por dimensão de empresa em termos de emprego, de área do estabelecimento comercial e até da sua localização geográfica. E para que isso seja possível é necessário, nomeadamente, que os dados epidemiológicos continuem a demonstrar uma diminuição da propagação do vírus, isso é mesmo sublinhado neste decreto do Presidente, que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde continua a estar assegurada e que a capacidade de testes seja robusta e a monitorização conveniente. A execução desta renovação do estado de emergência deve ser adequada ao momento atual e à nova fase da mitigação em curso, sem ignorar os efeitos sociais e económicos que o recolhimento geral necessariamente implica. É um decreto que foi submetido para aprovação do Governo, que está a decidir isso em Conselho de Ministros, e será logo à tarde objeto de debate no Parlamento para a autorização obrigatória que o Parlamento tem que dar à renovação para o terceiro período do estado de emergência. A editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho, com o essencial do decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que renova o estado de emergência. Dr. Eduardo Castro Marques, advogado que está connosco nesta emissão da Antena Aberta, daquilo que ouviu, há alguma nota em particular que gostaria de sublinhar e que merece o seu comentário imediatamente? Tem duas notas muito breves. A primeira é de que existe, de facto, uma consciencialização coletiva e também propagada pelos principais atores políticos de que os números que têm sido apresentados não nos devem fazer sair de casa, mas sim continuar a estratégia que foi definida e cumprir este confinamento a que estamos todos sujeitos. Eu creio que a expressão do Sr. Presidente da República terá sido idêntica a esta. Temos de cumprir abril para ganhar maio e, portanto, esta é uma metáfora que ilustra bem o compromisso que todos os portugueses devem manter. Isto, e esta é a segunda nota, sem descurar naturalmente aquilo que é também essencial para as nossas vidas, que é a nossa economia. Sempre e quando possível, tentar paulatinamente um regresso à normalidade económica, pois, de outra forma, à crise sanitária, à crise de saúde pública, seguir-se-á naturalmente uma crise económica. Quanto mais cedo retomarmos, sem descurar a primeira, melhor para todos. Vale a pena convidar os nossos ouvintes para seguirem, se quiserem, e até porque há muitos que certamente estão em casa, em confinamento, esta emissão na página da Antena 1 e da RTP no Facebook. E aí, para aqueles que, enfim, não têm coragem de participar de viva voz e ligar para a rádio e dizer aquilo que pensam, mas no Facebook, eventualmente, escrever pode ser mais fácil. Portanto, convido-os a passar na página da Antena 1 do Facebook, onde decorre simultaneamente ao programa da rádio um debate digital que, de quando em vez, teremos a oportunidade de espreitar. Esta manhã, Eurico Castro Marques, já ouvimos aqui responsável pela Autoridade das Condições de Trabalho, numa entrevista que deu à Antena 1, Luísa Guimarães, afirma que subiu muito o número de denúncias durante o mês de março. Também disse, é verdade, que dentro dessas denúncias há, sobretudo, muitos pedidos de esclarecimento. De acordo com a sua atividade profissional, muito dedicada também à questão da área do direito de trabalho, quais são as dúvidas maiores que empresários e trabalhadores lhe têm suscitado? É natural
que essas dúvidas ocorram, tendo em conta a voracidade da legislação, que há pouco ilustrei com os números que apresentei. E, portanto, se nós, juristas, aplicadores do direito, que todos os dias lidamos com estes diplomas, temos dúvidas, que fará o cidadão comum, seja ele empresário, seja ele trabalhador. E, portanto, as dúvidas prendem-se muito com a aplicação do layoff, o que é que compõe, o que é que integra ou não a remuneração normal e líquida, como é que esses pagamentos poderão ocorrer. Depois também dúvidas relativamente à questão do teletrabalho, que passou a ser obrigatório e, portanto, saber se o subsídio de refeição deve ou não deve ser pago no regime de teletrabalho, o que acontece... E qual é a resposta? A resposta é, existe uma jurídica e uma pragmática. A jurídica é de que, de facto, a doutrina tem-se vindo a dividir. Há juristas que defendem que deve ser pago em virtude do princípio da igualdade que está previsto nesse regime, e aliás essa é a posição do Governo. A Sra. Ministra veio em declarações, em resposta, aliás, a uma solicitação da UGT, que depois foi noticiada, veio também defender o pagamento do subsídio de refeição, e depois já há quem entenda que não deve ser pago, uma vez que o subsídio de refeição tem como escopo abonar e custear a refeição tomada fora de casa, fora do domicílio, coisa que não ocorre em regime de teletrabalho, e portanto aqui teríamos que aplicar o princípio da igualdade, tratando de igual o que é igual e desigual aquilo que é desigual. Bom, mas isto seria muito interessante para os juristas, mas tendo em conta a resposta que o Governo apresentou, suportado também naquilo que é o entendimento da ACT e da DGERT, eu creio que a questão, pelo menos para já, ficou relativamente sanada. Depois dúvidas também relativamente à questão do isolamento profilático, das faltas para assistência a menor de 12 anos. Tivemos a questão das férias da Páscoa e, portanto, os apoios, ou pelo menos o apoio dos 2/3 da remuneração desapareceu. Portanto, essas questões também foram muito levantadas, e estamos relativamente habituados a que, em situações de crise, haja esta conturbação social e laboral. Passámos pela crise de 2011 e foi exatamente, lembro-me bem, de como tudo começou e da similitude que, em termos laborais, hoje, este período que estamos a viver se assemelha muito ao início do período anterior. Eduardo Castro Marques vai começar agora também a escutar a opinião dos ouvintes que vão fazer-se ouvir neste espaço da Antena 1. Começando esta primeira ronda com José Santos, que está connosco em Vila do Conde. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpe. Eu sou empresário e tenho muitos amigos na área. Eu penso que nesta situação excepcional que todos estamos a passar, existem dificuldades de várias ordens. O Governo mandou fechar várias atividades e muitas empresas foram forçadas, como é evidente, a tomar algumas medidas. Vamos imaginar, se uma empresa que tem 20 empregados, se para manter a empresa aberta com 12 ou 14 tiver que mandar 6 embora, será melhor mandar esses 6 embora ou fechar e os 20 ficarem sem emprego? Há aqui muitas situações a ponderar. É evidente que a lei tem que ser cumprida, não é? Mas existe muito desespero nesta altura, não é? Uma ou outra empresa pode fazer algo talvez fora da lei, não sei. Mas eu acho que essencialmente toda a gente quer dar emprego, recuperar a sua empresa e tentar trabalhar, certo? E as ajudas que o Estado está a dar são lamentáveis, não é? Porque já não estão a chegar a tempo às empresas. E depois, por exemplo, vamos ver, no meu caso, eu tenho uma loja no shopping. O shopping fechou, mas eu tenho que pagar a renda a 100%. Ou seja, a administração do shopping não tem qualquer problema. Vai receber o dinheiro das rendas sem nós faturarmos nada. Ou seja, o Governo não devia ter tomado uma medida, só uns é que ganham e os outros todos perdem. Como é que é isto? Portanto, existe esta medida. O que é que dá a administração do shopping? Você se quiser uma moratória, agora não pagar a renda, mas paga durante um ano. Isto é lamentável, não é? Ou seja, porque é que uns são prejudicados, foram obrigados a fechar
mas o shopping continua a ganhar as rendas exatamente como se estivesse aberto. Isso é um pormenor. E depois, agora vem a ACT para cima das empresas, nesta altura, eu sinceramente acho lamentável, porque as pessoas estão sob pressão, estão desesperadas, que é o termo, e agora vão receber inspeções da ACT nesta altura. Ou seja, parece que são os maus aflitos dos empresários que têm alguma culpa desta situação. Eu digo, excepcionalmente há de ser pessoas que se aproveitam, mas é uma exceção, há de ser uma coisa diminuta. Ou seja, mas José. não, já existe uma predisposição para dizer que são os empresários que estão-se a portar mal, querem meter as pessoas fora. Pelo amor de Deus, os empresários querem manter o emprego, são os empresários que mantêm este país e que são os empresários que estão a lutar, porque nós, do nosso governo e das instituições, não vamos ter nada, amigos. E quem não lutar, e quem não lutar muito, vai fechar, de certeza, e as pessoas vão ficar sem emprego. É isso que eu digo. Obrigado pela sua participação neste programa. José Santos, a partir de Vila do Conde. Renovo o convite aos ouvintes da Antena 1 que tenham a oportunidade de passar pela página da rádio no Facebook e acompanhar esta emissão, onde há alguns gráficos adicionais com informação sobre a temática que hoje trazemos aqui em debate na rádio. Eduardo Castro Marcos, esta questão do o dono do shopping, do centro comercial, enfim, continuar a receber as rendas, mas quem aluga as lojas não tem fontes de rendimento, é exatamente assim como descreve este nosso ouvinte, ou há também para estes casos possibilidade de recorrerem às linhas de crédito, por exemplo, do Governo? Vamos lá ver, há aqui várias coisas que talvez interesse dizer. Relativamente à questão do arrendamento, o Governo tem feito sair legislação, quer no arrendamento habitacional, quer no arrendamento não habitacional, que é o caso, no sentido de aplicar regimes de diferimentos de rendas em função de determinados requisitos, por forma a aliviar a carga dos arrendatários. Bom, poder-se-á dizer, não é suficiente. E eu concedo nesse argumento. Não é suficiente em qualquer das medidas. Não é suficiente o layoff, não é suficiente as linhas de crédito, porque efetivamente nós temos que nos capacitar que nós não somos um país rico, não temos propriamente muitos recursos. E eu dou aqui 2 ou 3 números para ilustrar bem a nossa capacidade de financiamento na economia. Nós temos previsto gastar cerca de 9 mil milhões de euros, que corresponde a 4,3% do PIB. Há quem diga que com todos os apoios contabilizados, já com aquilo que o Estado irá gastar na Segurança Social, poderá chegar aos 15 mil milhões, que corresponde a 7% do PIB. Ora, a Espanha tem previsto gastar 100 mil milhões, que corresponde a 10%. A França, 300 mil milhões, que corresponde a 14% do produto. E a Alemanha, 500 mil milhões, que corresponde a 15% do produto. Ora, isto diz bem da nossa capacidade de injetar liquidez na economia. E daí termos dito já há muito tempo que é absolutamente crucial uma resposta à escala europeia. Existir uma solidariedade europeia que dê conforto a todas as economias, que no fundo correspondem a uma só. Porque se a União Europeia não serve precisamente para responder, apresentar uma solução na maior crise vivida desde o pós-guerra, então teremos muitas dúvidas sobre a utilidade da União Europeia. Mas regressando a Portugal, porque o ouvinte tocou num ponto muito importante, que tem que ver com a ACT, com os poderes que foram concedidos através do Decreto-Lei de Execução do Estado de Emergência à ACT para suspender os despedimentos. Ora, já há muitas vozes... com que a Ordem dos Advogados não concorda, já ouvimos isso também hoje na emissão da Antena 1. Correto. O Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados entende que esta norma é inconstitucional, basicamente por termos uma entidade administrativa a decretar a título cautelar uma suspensão do despedimento, quando isso deveria estar exclusivamente atribuído aos tribunais, e aliás existem expedientes judiciais, como as providências cautelares para o fazer. Eu também queria notar o seguinte: há pouco dizia que a crise de 2011 era um pouco idêntica ao momento que estamos a viver agora, mas existe uma diferença assinalável. É que nesta, ao contrário da anterior, eu vejo os trabalhadores e os empregadores
juntos no combate a esta crise e a encontrarem conjuntamente soluções. E, portanto, isto pode mudar e é normal que mude, que o conflito aumente nas próximas semanas e nos próximos meses, mas tenho visto, de facto, uma grande solidariedade de todo o universo social que compõe as empresas. E isso acho que é assinalável. Vamos regressar ao contacto com os ouvintes. Convido agora a vir à antena, a estar connosco o Manuel Guerreiro. Bom dia. O Manuel está em Castro Verde. Bom dia, Sr. António Jorge, para si, para os convidados e para todos os ouvintes do programa. Eu tenho estado aqui a ouvir, aqui na rua do Belmonte, e as coisas destas da Santa Grave davam vontade de rir. A ACT recebeu poderes extraordinários para fiscalizar as empresas. Até mas a ACT está moribunda. Não tem ninguém. Aliás, só mantém lá o nome porque Portugal é subscritor das convenções da OIT, se nem sequer o nome já tinha extinto. Então a ACT de Beja tem 4 inspectores para todos os distritos de Beja e todo o litoral alentejano. Vai fazer alguma coisa de alguma empresa? Então a ACT fiscaliza o quê? Não fiscaliza nada. A ACT está desaparecida em combate. E acho graça estarem agora todos preocupados porque o subbastonário da Ordem dos Advogados estar preocupado porque se calhar é inconstitucional a atribuição destes poderes de inspeção extraordinários à ACT. Então, alguém se preocupou durante estes anos todos com a lei da selva que parei das empresas, que não pagam trabalho suplementar, que despedem constantemente pessoas, recorrem à contratação a prazo para suprir necessidades que são permanentes e depois recebem apoios para esses trabalhadores que contratam a prazo, a seguir despedem-nos e vão receber apoios de outro. Alguém fiscaliza isso? Isso ninguém quer saber disso. A lei da selva já estava cá nas empresas antes da Covid-19, antes disso tudo. E provavelmente vai continuar. A layoff é apenas uma aspirina, mais uma capa. Porque as pessoas vão para o layoff, como estamos alguns dos meus filhos, a minha nora, meus gerros, as pessoas da minha família, vão para o layoff, vão receber 400 euros. Porque o resto do rendimento, como era muito dele pago por a porta do cavalo, que é uma das especialidades das empresas portuguesas, é pagar salários como se fossem prémios e outras coisas, para fugir ao fisco e à segurança social, essas pessoas vão receber quase 100 euros, é com esse dinheiro que se vão governar. E os seus rendimentos são reduzidos a metade. Os bancos querem, é o dinheiro lá dos créditos, dos cartões, e isso que querem lá saber a gente para alguma coisa. Aliás, para as pessoas propriamente ditas, o governo ainda não fez rigorosamente nada. Eu ontem estava a ouvir o Sr. José Vieira Lopes a dizer que não chegou dinheiro às empresas. Provavelmente às empresas até vai chegar. Agora há gente para sobreviver, que hoje até que ninguém se preocupa. E até parece que isto é um país de empresários. Parece que somos todos empresários. Não há mais cidadãos nenhum nas empresas e os empresários. Não há cá mais ninguém em Portugal. Se os portugueses vivessem dos impostos que pagam as empresas, já tinham morrido todos à fome. Bom dia, muito obrigado. Bom, e uma coisa é certa, a acreditar naquilo que são as palavras ditas ontem pelo Ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Cisa Vieira, as ajudas do Estado agora, sejam elas quais forem, serão mais tarde impostos. Portanto, isto deixa-nos desde já relativamente avisados em relação àquilo que aí pode vir. O Manuel Guerreiro, Eduardo Castro Marques, falou no layoff. Nós ainda não apresentamos aqui nesta emissão, e pedia-lhe para o fazer agora, uma descrição básica do que é o layoff simplificado. Muito bem. O layoff simplificado inspirou-se no layoff tradicional, que já existia no Código do Trabalho, e pretendeu ser uma medida mais célere, mais adaptada a esta realidade, e, portanto, trata-se de um apoio à manutenção dos contratos de trabalho, que tem duas modalidades. A modalidade de suspensão do contrato de trabalho, onde não existe nenhuma prestação de nenhuma hora de trabalho, e a segunda modalidade de redução do período normal de trabalho, onde são prestadas algumas horas de trabalho. Basicamente, existe uma compensação retributiva. No caso da suspensão do contrato, o trabalhador perde 1/3 da sua remuneração e os restantes 2/3 são pagos, 30% pela entidade empregadora e 70% pela Segurança Social. Isto com o limite de uma remuneração mínima mensal garantida, os 635 euros, e com o limite máximo de 1.905 euros, sendo que a Segurança Social apenas suporta 70% destes 1.905, que são 1.333,50. No caso da modalidade de redução, em que os trabalhadores prestam a algum período de trabalho, a compensação retributiva apenas é paga se não tiver sido suportado pelo empregador
2/3 da sua remuneração. Ou seja, e creio que vale a pena dizer isto porque não tem ficado muito claro que há casos de redução do período normal de trabalho em que a Segurança Social não suporta nenhum valor. Pensemos no exemplo de um trabalhador que ofere 1.000 euros. No caso desse trabalhador que ofere 1.000 euros, se a sua redução do seu período normal de trabalho for para 70%, o empregador suportará 700 euros, porque são as horas efetivamente prestadas. Ora, como esses 700 euros são superiores aos 2/3 da sua remuneração, que seriam 666 euros, neste caso a Segurança Social não irá suportar qualquer montante. Dizer também que no fim deste layoff existe também um incentivo à normalização da atividade. Por cada posto mantido, a empresa poderá beneficiar de 635 euros por trabalhador. Isto é um incentivo que deve ser solicitado junto do IFP e não da Segurança Social. Estão também, durante o período do layoff, isentas, temporariamente, portanto, durante esse período, as contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora, dos trabalhadores abrangidos no layoff e também dos membros do órgão estatutário, ou seja, gerentes e administradores. Eduardo Castro Marcos, porque é que temos assistido, e ainda foi falado disso na hora anterior aqui na rádio, um conjunto significativo de empresas que estão a impor férias aos seus funcionários? Porquê? Nós sabemos a resposta, porque há, como disse, uma grande dificuldade de tesouraria, as empresas não têm capital suficiente para aguentarem esta situação excepcional. É possível, é permitido, a lei prevê que esta iniciativa de imposição de férias possa suceder? Bom, isso foi um tema amplamente discutido. É bom lembrar que isto foi uma crise que nasceu da noite para o dia e, portanto, não houve tempo de a preparar, de a antecipar e, portanto, muitos empresários tentaram imediatamente encontrar soluções para a sua paragem total da atividade. Em muitos casos foi isso que aconteceu. Parou totalmente a sua atividade. E, portanto, tiveram que encontrar soluções e uma das soluções aventadas foi essa, o gozo de férias. Sendo que aquilo que o Código, a Lei Geral do Trabalho, prevê é que as férias sejam preferencialmente agendadas, marcadas por acordo e, na ausência de acordo, podem ser unilateralmente impostas, marcadas pelo empregador, desde que cumpram determinados requisitos. E um dos requisitos é precisamente que elas sejam agendadas entre 1 de maio e 31 de outubro. Ora, é uma verdade lá paliciana que ainda não chegámos ao dia 1 de maio. E, portanto, logo por aí teríamos dificuldade em aceitar que sem o acordo do trabalhador pudesse haver agendamento unilateral das férias durante este período. Acresce ainda outro argumento, que é o argumento do escopo, da finalidade do gozo das férias. Ora, as férias têm como objetivo a recuperação psíquica e física dos trabalhadores. E, portanto, muitos disseram, e a meu ver bem, que, atendendo aos constrangimentos de circulação e de confinamento domiciliário que os trabalhadores estavam sujeitos, difícil seria que o objetivo das férias pudesse ser atingido. E, portanto, também aí teríamos um obstáculo ao gozo das férias. Todavia, vivemos, efetivamente, num regime de exceção. E, portanto, aquilo que aconteceu paulatinamente foi que o Governo foi introduzindo algumas questões relativamente às férias. Por exemplo, no layoff, se existir acordo, elas podem ser mantidas e, aliás, podem ser gozadas. E também, no período do gozo das férias da Páscoa, uma vez que o Governo entendeu que, de alguma forma, os pais já tinham previsto nas férias encontrar uma solução para que ficassem com os filhos, terminou, como sabemos, o subsídio dos 2/3. E aí, aquilo que o Governo fez foi permitir aos trabalhadores que pudessem gozar e exigir férias durante esse período, sem que existisse pagamento do subsídio. O subsídio poderia ser diferido. E, portanto, a pergunta que me faz, se é possível unilateralmente impor as férias, a mim parece-me que não. Parece-me que, no limite, é necessário que haja um acordo entre empregador e trabalhador. E, para além dessas situações, existem estas que acabei de relatar. Uhum.
Na página da Antena 1 no Facebook segue um debate digital paralelo a este programa. Vou agora dar conta de algumas opiniões que aí podem ser lidas. É o caso da de José Augusto Moreira. Ele diz: agora vão entrar em cena os bancos. Espero que sejam céleres na sua apreciação da papelada para os subsídios chegarem a tempo e horas aos clientes. E clientes aqui, entre aspas, clientes finais. Mário Rui diz que a minha dúvida é se vão investigar as empresas que não quiseram saber da saúde dos seus trabalhadores e clientes para nada. Há um mês atrás, mas que agora descobriram, é que dá lucro ir para layoff porque vão reduzir os ordenados e ainda vão poder roubar o Estado, que vai pagar 1/3 dos ordenados. Empresas que deram milhões de lucro no ano passado e que provavelmente vão dar lucro também no próximo. Mário Rui, que escreve esta opinião, estas palavras que estou aqui a ler, diz que a minha empresa entrou hoje em layoff. Já o José Augusto Moreira Pereira acrescenta, tem razão no tópico que levanta, obviamente não pode esquecer a mentalidade empresarial que existe nas pequenas e médias empresas. Para os nossos ouvintes que estão em linha, podem participar através do 822-0101. Pedimos hoje que nos apresentem, à semelhança daquilo que estão a fazer quem nos acompanha através da rede social Facebook, nos deem testemunhos, façam perguntas, têm a oportunidade de esclarecer dúvidas com o nosso convidado que amavelmente hoje está connosco. Vamos voltar então ao contacto de quem está connosco ao telefone, começando esta nova ronda por vários ouvintes, desta vez com José Monteiro, a falar-nos a partir de Castro Daire. Bom dia. Bom dia. Ora, bom dia, Sr. Doutor, e bom dia, Sr. António. Eu sou um empresário e tenho uma salcharia na Zona Industrial da Ouvida Castro Daire. Ora bem, eu já desde o dia 10 de março que não faço €1. Porquê? Porque eu fazia feiras e mercados. E congelaram tudo. Só que os políticos esqueceram-se dos feirantes. Porque eles, quando é campanha, vão para as feiras a pedir votos. Só que eles agora esqueceram de nós, que somos milhares e milhares e milhares de feirantes. Feirantes que não fazemos nada. Pelo menos os bens essenciais têm que ser vendidos. E eu tenho duas empregadas e somos mais 6 pessoas de família. Eu nem quero ir para o layoff. Eu não posso. Porque a empresa deve ir à ação social. Até se eu mandar os empregados para o Fundo de Desemprego, têm direito. E para o layoff não têm direito porquê? Ficam as suas perguntas. Obrigado, José. Vamos ouvir em Louros Agostinho Pereira, rapidamente. Por favor, Agostinho. Tem alguma pergunta para fazer? Não tem. Vamos ouvir António Gonçalves em Coimbra. Eventualmente uma pergunta, António? Bom, isto não terei. É só para dizer que, de facto, não há dúvida nenhuma que foi muito azar essa situação toda, combinou com isto. E isto é muito mais grave do que a intervenção da Troika, não há dúvida nenhuma. E não há dinheiro, eu estou absolutamente convencido, António Jorge, que não há dinheiro, não temos hipótese nenhuma para suportar semelhante coisa. Isto é incrível, é impressionante. E, de facto, o Governo, se a Europa não meter mãos nisto, for solidária, não temos hipótese nenhuma. É uma falência total do sistema, de tudo. Muito obrigado. Obrigado, António. Ainda a participação de Maria de Melo, connosco no Porto. Bom dia, Maria. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu tenho uma pessoa de família que saiu do emprego onde estava, porque já não estavam a fazer os descontos ou a conduzi-los, pelo menos, para a Segurança Social. E arranjou um emprego novo recentemente, creio que no início de março. A empresa fez-lhe a entrevista, deu-lhe umas condições, apresentou-lhe um contrato que era de autêntica escravidão. Perante isso, a pessoa não assinou e ainda está a trabalhar sem contrato, o que
que é que poderá fazer para decidir a vida dele. Maria, pode dar-nos detalhes sobre esse contrato? Porque é que considera que ele representa, de alguma forma, um vínculo de escravidão? Olha, estava-me a propor que, caso necessitassem, faria 50 horas semanais, uma coisa absolutamente diferente daquilo que lhe tinham proposto oralmente, verbalmente, não é? Uhum. Obrigado. 822-0101 é o número de telefone pelo qual pode aceder a este programa, ou se está fora do país, pode também ligar o 22-3399930. O Carlos Alberto Borges Bacelar, na página da Antena 1, escreve: no caso de o trabalhador estar em layoff com um horário de trabalho reduzido, sendo um trabalho de motorista, por exemplo, 3 dias em layoff e tem 2 dias para trabalhar na empresa. Mas a empresa não tem serviço para esses 2 dias. O que faz nesses 2 dias? É obrigado a ficar de férias? É a pergunta que faz o Carlos Alberto e daqui a pouco vamos tentar ouvir uma resposta, se é que é possível, do nosso convidado esta manhã, Eduardo Castro Marcos. O David Guerreiro diz que é trabalhador independente no setor do táxi, criou o seu próprio emprego, mas agora está difícil de manter esse emprego que criou para ele próprio, sendo taxista, por aquilo que se presume. O que fazer no caso de pessoas como ele, portanto, que é empresário em nome individual, julgo eu. Doutor Eduardo Castro Marcos, que tipo de respostas podem ser dadas a estas questões que aqui foram levantadas? Esta última questão é muito importante, porque efetivamente no regime do layoff, relativamente aos gerentes ou administradores, apenas temos, como disse há pouco, a isenção temporária de contribuições para a Segurança Social, o que em muitos casos era manifestamente insuficiente, e por isso muitos de nós levantámos e erguemos a voz a pedir rapidamente uma solução para os gerentes de pequenas e médias empresas, que são a maioria das empresas em Portugal, que em muitos casos têm 1 ou 2 trabalhadores e se calhar em outros tantos não têm trabalhador nenhum e constituíram a sua sociedade, essa forma societária para exercer a sua atividade. Pensemos também nos motoristas de táxi, mas também nos veículos descaracterizados. Nesse caso, aquilo que ocorreu, houve um primeiro movimento no sentido de alargar o layoff. O Sr. Ministro da Economia veio dizer que não fazia sentido alargar o layoff, porque o layoff era de inspiração laboral e, portanto, não se deveria aplicar aos MOIs, aos membros do órgão estatutário, o que eu concedo nesse argumento, parece-me tecnicamente correto, e então aquilo que foi feito foi alargar o regime que já existia dos trabalhadores independentes aos gerentes. E, portanto, hoje existe um regime específico para os sócios gerentes das sociedades para beneficiar desse apoio. Simplesmente o que aconteceu é que os requisitos são de tal forma apertados que apenas abrangerão um reduzíssimo número de gerentes. Repare, para se beneficiar deste apoio não se pode ter trabalhadores por conta de outrem. Temos que ter uma faturação no ano anterior inferior a 60 mil euros. Os descontos têm que ser exclusivamente os descontos têm que ser abrangidos, têm que ser exclusivamente do regime da Segurança Social. Nessa qualidade. Tem que existir uma situação de paragem total da sua atividade ou do setor, ou, em alternativa, uma redução de 40% do período dos 30 dias por referência ou ao período homólogo ou aos 2 meses anteriores. E, portanto, são de tal forma requisitos tão apertados que deixa de fora imensos gerentes. Já para não falar também do valor. O valor vai de 438 euros até 635. Em muitos casos parece-me insuficiente. Já também, por último, para não falar, uma questão mais técnica, mas que também é importante, tem uma implicação prática, é que o diploma fala em sócios gerentes, sendo que não existem sócios gerentes, existem sócios e gerentes. E, portanto, há sócios que são gerentes e gerentes que não são sócios. Mas com a formulação do diploma, nós ficamos sem saber se, para beneficiar deste apoio,
os gerentes também têm que ser sócios. E, portanto, também espero que isso seja retificado rapidamente. E é este apoio que existe neste momento para os gerentes das suas próprias empresas. Eduardo Castro Marques, ouvimos aqui também o caso concreto de um setor que, pelos vistos, não terá sido contemplado, não sei se assim será. Vamos acreditar nas palavras do nosso ouvinte Castro Daire, tem a ver com os feirantes. Há alguma resposta que possa ser dada? Todos os setores foram contemplados genericamente, quer dizer, não houve exclusão à partida de setores. Aliás, o layoff aplica-se a todas as sociedades comerciais, independentemente da forma societária, sejam elas anónimas, por cotas, aplica-se às associações, fundações e até IPSS. Existiu até uma portaria que veio definitivamente esclarecer essa dúvida que existia, se as IPSS podiam ou não beneficiar do layoff. Eu não sei em que formato legal, de que forma jurídica é que o nosso ouvinte exerce a sua atividade, se em nome individual ou através de uma sociedade comercial, mas, por exemplo, mesmo os trabalhadores independentes que tenham trabalhadores a seu cargo, que são empregadores, também podem beneficiar do layoff. Agora, há efetivamente um requisito, que é, aliás, um requisito transversal em todos os apoios que o Estado oferece, que é a situação regularizada junto da... Bom, aparentemente teremos perdido o contacto com Eduardo Castro Marques. Vamos tentar recuperá-lo daqui a instantes. Enquanto isso não sucede, vamos ouvir a opinião de Manuel Vilhena, connosco em Lisboa. Bom dia. Olá, muito bom dia. Eu, de facto, fui súbita esta entrada, porque estávamos a ouvir a apresentação do Dr. Eduardo Castro, mas eu tenho a minha ideia própria, pronto, só para me identificar. Sou nascido em Lisboa, criado em Lisboa e frequentei a Universidade de Lisboa. Sou engenheiro sénior da Ordem dos Engenheiros. E, como tal, penso que a minha opinião se resida nos recursos humanos. Nós temos que dividir as empresas em mais de 500 funcionários, menos de 500 funcionários, 100 funcionários a 500 funcionários, 51 funcionários a 100 funcionários, 16 funcionários a 40 funcionários, até às empresas de 1 a 3, 4 a 15, 16 a 35. E nos recursos humanos nós temos que ver caso a caso. Há casos em que a reforma se pode, ou uma reforma antecipada pode ser vantajoso. Há casos em que seja vantajoso o regime de layoff. Há casos em que a pré-reforma possa ser vantajoso. O despedimento penso que tenha que ser visto como o último caso. Antes férias que despedimento. Há casos de baixa em que a Segurança Social apoia. Portanto, nesses termos, a ideia que eu quero deixar de ficar é uma ideia muito simples. É uma questão de recursos humanos e dividir a empresa. Mais de 500, menos de 500. 100, 500. 51, 100. 35, 50. 16, 35. 4, 15 e 1, 3. E a partir daí dos recursos humanos, caso a caso, o que é que vai ser da empresa, penso eu, que não tem casos práticos para apresentar. Muito obrigado. Faço esta questão quando o Dr. Eduardo Castro puder responder. Ele já está de novo connosco, eu julgo que terá ouvido. Antes de lhe dar a palavra de novo, e até quando o fizer, até já numa perspectiva de concluirmos o programa, vamos ainda ouvir a opinião ou a pergunta, não sei, do Luís Melo, que está com a Antena 1 em Reguengos de Monsaraz. Bom dia. Muito bom dia. Portanto, eu, antes de mais, quero saudar a iniciativa desta linha aberta. É a primeira vez que participo. De qualquer das maneiras, eu queria só fazer aqui uma breve nota relativamente a um comentador há pouco que falou que as empresas exploram os funcionários e, portanto, a ABA7 falou isso de uma série de coisas. Portanto, eu acho que nós não devemos generalizar, portanto, as empresas do nosso país nesse tipo de comportamentos, nem nos devemos rever nesse tipo de comportamentos. Há já autoridades competentes para intervirem sobre esse assunto. E convido e lanço um repto a esse senhor para experimentar, portanto, abrir uma empresa e perceber como é que as coisas funcionam relativamente a essa situação. Agora, o que é que eu quero dizer? Nós temos uma indústria de queijos, fomos forçados a entrar em layoff porque, portanto, 90% dos nossos clientes é a restauração, portanto, a restauração foi forçada, efetivamente, a encerrar as portas.
E pronto, estamos efetivamente a atravessar esta fase mais negra e a aguardar que melhores dias venham. As últimas 2 semanas de março fomos forçados aqui com algum pessoal a ter que ficar em casa, com alguns dos quadros a terem que ficar em casa para acompanhamento aos filhos, mas no final do mês, portanto, as empresas, e julgo que foram todas, foram também obrigadas a pagar essa baixa ou esse acompanhamento familiar nos seus recibos de vencimento e foram, portanto, obrigadas a fazer face a esse valor e não sabemos, portanto, fomos obrigados a adiantar e não sabemos ainda quando vamos receber esse valor da Segurança Social, assim como a questão do layoff, que supostamente vai ser paga no dia 28. Eu gostava só de deixar aqui uma questão, é se no dia 28 deste mês vai ser pago o layoff relativo a março ou se vão contemplar também o layoff relativo a abril. E deixar uma última nota, relativamente portanto, às declarações do Ministro Cisa Vieira. É inteiramente falso que portanto, o acesso ao crédito às linhas do Covid-19 esteja a chegar às empresas. Todos os dias os bancos e com quem vamos mantendo o contacto, com os nossos gestores, todos os dias o que eles nos dizem é que 10 vezes por dia recebem informações novas, procedimentos novos, todos os dias é pedida nova documentação, portanto, e todas as empresas, que são muitos milhares delas, que estão a tentar aderir isso para fazer, portanto, para suprir as suas necessidades, para quem tem o seu negócio praticamente parado, neste momento e ao dia de hoje, ainda nenhuma empresa, com exceção daquelas que estão a tratar dos processos com o turismo de Portugal, todas as empresas de todos os outros setores, ainda ninguém conseguiu ter acesso a rigorosamente nada de qualquer tipo de apoios. Nós, efetivamente... Obrigado. Ok, obrigado então, Maria. Peço desculpa, mas é que já estamos com pouco tempo e queria dar então alguns instantes para a conclusão com a participação do nosso convidado hoje, Eduardo Castro Marcos. Não estou a ouvir o nosso convidado, Eduardo Castro Marcos, não sei se está connosco, tenho algumas dificuldades em perceber se é possível ouvir o nosso convidado nesta reta final do programa. Julgo que não vai ser possível regressar ao contacto com ele. Sim, agora sim. Muito bem. Então, terminando aquilo que estava a dizer há pouco, numa palavra, dizer que efetivamente o requisito para o layoff da situação regularizada junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social existe e, portanto, sem essa situação não é possível recorrer ao layoff. Depois, relativamente a esta última questão das empresas e das linhas de crédito, aquilo que o Sr. Ministro da Economia disse é de que efetivamente a primeira linha de apoio, que foram cerca de 200 milhões, efetivamente foi esgotada, tendo em conta também ter sido um montante tão reduzido, foi imediatamente consumido. As restantes linhas de crédito, é verdade, estão a demorar muito tempo a chegar às empresas e isso pode ser crítico em função da falta de liquidez que a maioria delas atravessa. Mas dizer também uma questão que é muito importante. E muito rapidamente. A circunstância da maioria das empresas ter aderido a este layoff simplificado, colocando já cerca de 1 milhão de trabalhadores neste regime, e não ter optado pelo despedimento coletivo e por encerramentos temporários das suas empresas, diz bem da tenacidade, da resiliência e da vontade que os empresários, os empregadores e também os trabalhadores, porque como disse há pouco, eu noto que há aqui um esforço conjunto de todos que pretendem vencer, derrubar, debelar esta dificuldade que aqui nos foi apresentada. E vejam que em tão pouco tempo, em pouco mais do que 15 dias, muitas das atividades deste país, comerciais, industriais, tiveram uma capacidade de mutação, de adaptação a estas circunstâncias extraordinária, mudando os seus Eduardo processos Castro Marcos, produtivos. muito obrigado por ter estado connosco. Chegamos ao final do nosso tempo. Agradeço a atenção de todos. Bom dia e até amanhã. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. A produção foi de Francisco Alves. A Antena Aberta regressa amanhã, sexta-feira. Agora as máximas previstas para hoje em Portugal continental. Faro 20.